Olá, meu nome é Alexandre Paladino, eu sou oncologista clínico aqui no Rio de Janeiro, trabalho no Instituto Nacional de Câncer. Eu estou aqui com o Rogério, nosso colega que é patologista de São Paulo, e a gente vai conversar, vai ter um bate-papo aqui sobre tratamento adjuvante, neoadjuvante no paciente com carcinoma hepático celular ressecado, operado. Tudo bem, Rogério? Como é que você está? Tudo bem, Alexandre? É um prazer trocar ideia com você de um tema que a gente esperava talvez tanto, e a gente não tem nada muito ainda factível e é que a gente precisava ter, né? É verdade, é uma grande. Seria muito interessante a gente ter oportunidade de oferecer tratamento pós-operatório, que é o tratamento adjuvante. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é tratamento adjuvante, neoadjuvante aqui, trazer esses conceitos também, né? Seria muito interessante ter uma oportunidade de um tratamento para diminuir o risco de recorrência desse grupo de pacientes com doença localizada, ressecados, mas a gente, infelizmente, como você colocou muito bem, a gente teve uma esperança com alguns estudos que mostraram um resultado promissor no início e hoje a gente viu que isso acabou não se confirmando, né? Então, se você me permite, eu vou começar falando um pouquinho sobre esse conceito de tratamento adjuvante, neoadjuvante, que é uma coisa que a gente usa muito na oncologia, né? O tratamento adjuvante é o tratamento... Eu digo porque a gente vai ter um podcast, ele vai ser assistido por certamente hepatologistas, oncologistas, outras pessoas da área. Eu acho que é legal de trazer esses conceitos. Não, eu acho que é fundamental mesmo, porque nós, hepatologistas, a gente não está tão afeito, né? Uhum. E assim, para quem não está tão acostumado, parece que adjuvante, né? O adjuvante Confunde é tudo um a pouco, mesma né? coisa, É verdade, né? E a gente sabe que não é. E o hepatocarcinoma tem uma característica, né? Que quando esse paciente é operado, não é transplantado, ou ele é operado, ou ele é ablado, a gente deixa o tecido pré-maligno lá, né? Isso, Deixa a exatamente. cirrose. É Então uma seria... particularidade da doença, bem específica da doença do hepatocarcinoma, não é verdade? A doença, ela não está só no que a gente vê, né? Ela está também no fígado, quer dizer, que a gente vê que é um fígado crônico, mas o fígado carcinogênico, né? Sim. Isso talvez seja um dos desafios para a gente conseguir tratar hepatocarcinoma. Mas, enfim, a gente tem já tratamento estabelecido com droga, tratamento sistêmico para doença metastática. A gente tem alguns estudos, né, o foco desse nosso momento aqui do podcast, que mostraram um benefício com ganho de sobrevida na doença avançada metastática, ou avançada inoperável e ressecável. Toda vez que um tratamento traz um ganho para essa população de pacientes mais avançada, é óbvio que sempre surge aquela questão, se a gente trouxer isso mais precocemente para a linha de cuidado do paciente, será que a gente vai mudar a trajetória da doença? E aí, como acontece habitualmente em outras doenças oncológicas também, de uma maneira geral, as drogas são aprovadas para o tratamento da doença metastática, avançada, tratamento paliativo, e depois isso é estudado na doença mais inicial. O tratamento adjuvante é aquele tratamento que a gente faz no pós-operatório de um paciente que passa por uma ressecção de um tumor. Eu digo aqui ressecção, mas é óbvio que a gente pode incluir outras formas de tratamento regional também, como ablação, por exemplo. Uhum. Já o tratamento neoadjuvante é uma proposta de você pegar esse tratamento que se mostrou benéfico naquela fase pós-operatória e trazê-lo para o pré-operatório. Ou seja, você faz o tratamento sistêmico, pode ser quimioterapia, imunoterapia. Aqui no caso de hepatocarcinoma, a tendência é a gente estudar mais imunoterapia e drogas antiangiogênicas, como a gente vai conversar. E, posteriormente, o paciente passa pelo procedimento cirúrgico, que eventualmente tem uma fase de tratamento pós-operatório também. Então, isso que é a diferença do tratamento adjuvante e do tratamento neoadjuvante, né? E como é que você vê isso, Rogério, no CHC? Como é que vocês hepatologistas veem essas oportunidades? Tem alguma situação específica que você gostaria de comentar a respeito? Seria muito interessante que a gente tivesse algo que evitasse as recorrências, porque a gente que é hepatologista, a gente acaba 30% dos pacientes que transplantam no geral, transplantam por carcinoma hepatocelular. Então, se eu tivesse um tratamento que eu conseguisse tratar fizesse uma droga, algum tipo de tratamento, e esse tumor voltasse menos, com certeza eu ia transplantar meus outros pacientes com outras doenças, né? Mas por que você acha que falhou esse? Eu acho que o principal estudo de adjuvância que a gente tem é o Embrave 050, né? Isso. Atezo e Beba, que ele até foi positivo no primeiro momento foi. E depois foi negativo. Você acha que, assim, a sua visão oncológica, você acha que se, por exemplo, um critério para entrar nesse estudo fosse coleta de DNA circulante, por exemplo, você acha que faria algum sentido? Você acha que teria uma chance maior de dar certo? Porque provavelmente tem alguns pacientes que talvez se beneficiem
talvez se beneficiasse. O que você acha? O que acontece? É o estudo Embrave que você citou, o Embrave 050, porque tem um Embrave também que é de doença metastática, 150. E como eu te disse, primeiro os dados do Embrave para doença metastática foram interessantes, a droga passa o esquema, atezolizumab e bevacizumab, que é um imunoterápico anti-PD1 com um anti-angiogênico, com o bevacizumab, teve o estudo 050 que foi no cenário de adjuvância, ou seja, pós-operatório. E só para trazer os dados, esse estudo ele foi inicialmente muito comentado como uma possibilidade, que foi positivo inicialmente, em termos de sobrevida livre de eventos, de recorrência. Esse foi engraçado que no primeiro minuto, quando eles conseguiram o endpoint, publicaram a primeira análise interina, isso entrou na recomendação da Sociedade Americana de Hepatologia. E a gente tem que ter o cuidado com isso, porque assim, hoje em dia, até pela premência de novas oportunidades de tratamento, a gente tem esses fast tracks de aprovação, o FDA faz muito isso, né? A gente às vezes segue um pouco isso aqui também pela nossa regulação pela Anvisa, e não é infrequente você ter drogas que são aprovadas, às vezes, até um estudo fase 3, né? Mas você vê até drogas aprovadas em outros cenários, eventualmente, até outras doenças, mas é legal a gente comentar aqui, a droga é aprovada baseada no estudo fase 2, porque você tem uma lacuna ali, um espaço, um gap de oportunidade de tratamento. E aí a droga é aprovada. Quando aquilo evolui, com dado de vida real, com estudos de fase mais avançada, você acaba mostrando que não traz benefício. E, eventualmente, você tem um recuo até da agência regulatória em relação a essa aprovação. No caso do Embrave 050, a gente teve isso, né? Sobrevida livre de doença, livre de progressão, benefício nesse sentido, só que depois não mostrou benefício sobre vida global, como esse ganho que se tinha em sobrevida livre de doença também acabou se perdendo. Então, mostrou pra gente que a gente às vezes tem que esperar um pouco o segmento dos estudos para poder tomar algumas conclusões, algumas decisões. Mas por que isso aconteceu, né? Eu acho que tem uma questão conceitual que é importante a gente falar. Quando a gente fala de tratamento adjuvante, a gente está tratando o que exatamente? Você quer diminuir a recorrência da doença, que acontece geralmente por doença micrometastática, que o paciente tem no momento da ressecção até, né? É óbvio que quando o paciente opera um tumor, seja qual for, aí não vou falar só de hepatocarcinoma, qualquer doença, mas aqui é hepatocarcinoma, e você tem um doente livre de doença depois da cirurgia, e a doença aparece com outro nódulo hepático, por exemplo, aquilo não se recriou do nada, né? Então a gente tinha uma doença microscópica ali que evoluiu e configurou um nódulo que passou a ser visto nos exames de imagem. Então, o conceito é a doença microscópica. E aí entra a questão de você escolher a população adequada para você fazer tratamento. Sobre o maior risco da recidiva. Exatamente. Você falou da biópsia líquida. A gente não tem como usar isso na prática ainda, não sei se futuramente, até porque essa tecnologia tem se desenvolvido cada vez mais. Em alguns cenários a gente começa a usar, mas muito poucos, para falar a verdade. Até por isso ser validado também em estudos clínicos, né? Mas a verdade é que tem o potencial, sim, de ser uma forma de você selecionar um doente de maior risco, né? A gente, no tratamento adjuvante, é isso. O resultado de um estudo pode ter uma relação muito direta com a seleção do doente que você entende como de alto risco, porque você quer justamente tratar esse doente de alto risco. Se você tem um estudo de tratamento adjuvante com uma população muito heterogênea, doentes mais baixo risco, você acaba confundindo muitas coisas, né? Então, é isso, né? Eu acho que... Agora, por que deu errado, né, para o carcinoma, né? Você colocou uma coisa quando a gente começou a conversar aqui da complexidade do tratamento dessa doença, é que o paciente tem duas doenças, né? Ele tem uma doença hepática crônica e tem um fígado, vamos dizer que com uma tendência à carcinogênese maior, e ele tem uma doença oncológica. Tem que ser dito aqui que tem pacientes que não têm doença hepática crônica e tem hepatocarcinoma, mas de fato a doença metabólica hepática, o álcool, a cirrose, vírus B, vírus C, mesmo sem cirrose, né, são fatores de risco para hepatocarcinoma. Então, realmente, o doente tem duas doenças, né? Então, é que o tratamento, inclusive, o desfecho do tratamento adjuvante ou em outros cenários está muito relacionado a isso, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, até para trocar a nossa experiência, que o legal do podcast é isso, né? A gente junta especialistas de áreas diferentes, talvez não tão diferentes assim, que a gente está falando de hepatocarcinoma, mas com foco comum aí, que é essa doença. E aí a gente troca experiência. O tratamento do hepatocarcinoma, ele se tornou multiprofissional, mais do que
muitas outras doenças na oncologia, na hepatologia, certamente, né? Você tem o hepatologista envolvido, o oncologista, o radiologista intervencionista, o cirurgião que transplanta, o cirurgião que opera, enfim, você tem de tudo, né? E cada um dá a sua parte. Eu acho que esse tratamento multiprofissional, ele vem crescendo e trazendo muito ganho para a gente. É legal a gente ter oportunidade de troca aqui. Então, por exemplo, certamente a gente tem uma visão de tratamento adjuvante muito baseado num histórico todo do que a gente faz em doenças oncológicas de uma maneira geral. E vocês têm uma vivência muito grande com a doença hepática crônica, que um tratamento, por exemplo, de fatores de risco que levaram aquela infecção, desculpa, aquela neoplasia. Então, por exemplo, a gente está falando aqui que não tem um tratamento adjuvante para hepatocarcinoma, tá certo? Ou seja, não há um tratamento aprovado que tenha mostrado um claro ganho de sobrevida, um benefício clínico que justifique um tratamento medicamentoso pós-operatório quando a gente fala de droga oncológica. Mas aí, vamos voltar um pouquinho para o outro lado da hepatologia. O tratamento do vírus B, por exemplo, a gente sabe, tem muito dado, né, que sugere que isso diminui o risco de recorrência de hepatocarcinoma, inclusive. Não deixa de ser um tratamento adjuvante. Não, com certeza. Conceitualmente, é um tratamento que diminui o risco de recorrência. Então, assim, hoje se tornou rotina tratar o paciente com vírus B, até vírus C também, mas no vírus C a gente sabe que você diminui a mortalidade desse grupo de doentes, você aumenta a sobrevida, talvez mais pelo controle, por evitar a progressão da doença hepática do que por recorrência de doença. Mas na hepatite B, você tem também um efeito anticarcinogênico também, quando você faz o tratamento de hepatite B. Como é que você vê isso? É que foi bem legal esse seu ponto pelo seguinte, para mim, que sou hepatologista, isso não é nenhum ponto de discussão, porque é muito... É rotina. É a rotina. Toda doença que você tiver, ela vai evoluir melhor, seja do ponto de vista da progressão da doença ou até de desenvolver câncer, você tirando o fator causal. É a doença pelo órgão que parou de beber, é a doença metabólica que conseguiu emagrecer, é o vírus que eu controlei. Sim. Talvez seja legal se o pessoal dos oncologistas terem isso imbricado na Claro, cabeça. Pô, eu operei um CHC num paciente que era alcoólico. Pô, esse cara tem que parar de beber, eu preciso fazer um follow nesse paciente. Hepatite metabólica. Esse paciente vai ter que usar inibidor de GLP-1, então acho que para nós hepatologistas é uma coisa que está meio direta, né? Talvez para a gente não. E é muito interessante isso, até porque, Rogério, o que acontece? É muito frequente até o paciente procurar a gente e com aquela pergunta, o que eu posso fazer para diminuir o risco da minha doença voltar? Se você olha só para o tratamento oncológico que você prescreve, você vai dizer para o paciente que você não tem o que oferecer para ele. Sim. Na maioria das vezes, a gente já vem tratado por hepatologista e já vem tratando a hepatite B dele, ou C, enfim. Mas você tem que também ter o conhecimento de que isso é uma forma de você diminuir o risco de recorrência da doença e de manter a função hepática desse paciente, até trazendo um ganho de sobrevida para ele a partir daquele momento. Então é legal a gente estar discutindo por isso. É assim, a hepatite C, a princípio, como eu disse, né, a gente melhora a sobrevida por tratamento, talvez por menos progressão da doença hepática do que propriamente em relação ao CHC. Tem alguns estudos prévios, eu quero comentar aqui, mas eu acho que a gente nem vai entrar nesse ponto, porque não sei se cabe aqui. Tratamentos na época que vocês tratavam com interferon, né? Esses pacientes, que é um tratamento muito mais pesado e que é um tratamento que, na verdade, sim, tem alguns dados que sugerem que diminui o risco de recorrência de CHC, porque tem uma ação antineoplásica do interferon também. Só que isso talvez seja contraposto a um tratamento muito melhor da doença hepática hoje, da hepatite C com as novas drogas que vocês têm. Né? Os dados mostram até que esses pacientes eles acabam desenvolvendo menos tumor, porque a doença não progride, diminui o fator inflamatório. Tirar o agente causal da doença, ele faz todo sentido como adjuvância, acho que está super correto. E enquanto a gente espera algum estudo que venha a ser positivo, é o que a gente tem para fazer, né? Atuar no fator etiológico, e a gente espera que no futuro breve a gente possa ter ou algum esquema, ou mudar a modalidade, né? Em vez de fazer adjuvância, fazer o que está se chamando agora de perioperatório, né? De começar um tratamento antes, que é o tratamento neoadjuvante. Neoadjuvante, operar e manter esse paciente. Exatamente. A maioria das vezes, o tratamento neoadjuvante, quer dizer, em muitos cenários, né, a gente faz uma fase pré-operatória, por isso chama neoadjuvante, e tem uma complementação pós-operatória muitas vezes. Eu acho até, foi bom você ter colocado isso, a gente mudando um pouquinho do foco agora para a neoadjuvância, que talvez esse seja o melhor caminho do CHC.
Tá? A gente tem alguns dados, por exemplo, até de imunoterapia em pacientes que depois são transplantados, que é uma coisa que a gente tem um pouco de medo, né? Porque a imunoterapia no paciente que recebe um fígado transplantado está contraindicada, porque na verdade você tem um risco de rejeição muito grande. Mas tem alguns dados até que sugerem alguma segurança quando você faz um tempo De washout. de washout e talvez até seja um caminho futuro. Eu acho que talvez seja muito provavelmente um ponto interessante. Fora que eu acho que a gente pode também considerar com tratamentos mais eficazes, que certamente vão surgir. Hoje a gente tem resposta objetiva mais palpável quando você usa imunoterapia com antiangiogênico no tratamento sistêmico na doença metastática. Isso, obviamente, pode ser considerado para você talvez resgatar alguns doentes para tratamento cirúrgico que não eram considerados cirúrgicos previamente, ou até para fazer uma ponte de alguma maneira, como você faz, por exemplo, com TACE, com outras formas de tratamento. Esse é um problema aí, bom, com transplante, né? Não, esse é um problema bom, porque antigamente não tinha nada para fazer. Hoje a gente se depara com umas respostas tão fora do habitual que a gente estava acostumado, que é um problema bom. É igual você ter 3 atacantes para jogar no seu time verdade. E você não tem vaga para todo mundo. Hoje a gente tem 3 atacantes, né? Na verdade, tem 3 esquemas, basicamente, na doença metastática, que são os principais. 2 combinações de imuno e uma combinação de imuno com antiangiogênico. Como eu disse, na doença metastática, mas que eu entendo que eventualmente podem começar a ter outros estudos aí com esses agentes, quem sabe trazendo algum ganho para a gente. Eu vi, a gente tem aprovação de tratamento adjuvante na China, uma combinação de droga que inclui imunoterapia. Rivaroxaban com camrelizumab, né? Exatamente, Mas assim, tem uma toxicidade muito significativa, inclusive óbitos no estudo, acho que 2 óbitos, se não me engano, no estudo, relacionados a tratamento. A gente não tem essa aprovação aqui e a população oriental é diferente da nossa, né? Então é uma coisa que a gente sempre traz, que para algum... é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar também no futuro, tá? Fugindo um pouquinho do tópico propriamente do nosso podcast aqui, mas não deixa de ter importância. Cada vez mais tem estudos orientais, né? A China é, assim, uma potência, né? E aí a gente fala assim, poxa, eu não vou poder usar essa nossa população, porque a população é diferente. Como é que a gente vai fazer isso, né? Exatamente. Mas, de fato, em CHC isso faz muita diferença, porque até a etiologia do CHC lá tem relação muito diferente com o que a gente vê por aqui, que tem mais vírus, enfim, por aí vai, lá no caso, né? Isso aí. Então, e não dá para transpor esse resultado para cá, ainda mais para a toxicidade. Mas quem sabe, que você vê, se a gente lá nessa população específica teve benefícios, traz para a gente o quê? Talvez o nosso segredo para conseguir trazer um ganho de tratamento adjuvante, pós-operatório, ou mesmo neoadjuvante, no CHC, seja uma seleção menor de pacientes. Talvez alguns subgrupos tenham benefício, quanto outros não. A CHC é muito variada dessa. Você tem etiologia relacionada a vírus B, vírus C, metabólica, álcool, enfim, por aí vai. Então é isso. Eu não sei, eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa aqui, para um tema que hoje tem muita coisa, infelizmente não tem pouca coisa para fazer, mas a gente falou muita coisa de... Você tem alguma coisa a mais? Que a gente possa se encontrar aqui daqui a algum tempo e trazer boas novidades, né? Exatamente. Esperamos, né? Bom, obrigado pela participação, pela oportunidade. Obrigado a todos que vão assistir aqui a gente. Espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira. Você quer encerrar, falar alguma coisa a mais? Um abraço e espero vê-los em breve. Isso aí. Obrigado, gente.